O xerife do condado de Pima acredita que quem invadiu a casa de Nancy Guthrie tinha um objetivo claro e que foi algo direcionado. Autoridades seguem investigando, enquanto a busca pela senhora de 84 anos continua por mais um dia. O xerife admite que o suspeito ou suspeitos dificultaram bastante o trabalho dos centenas de investigadores envolvidos no caso. Mas vou te contar o que eles podem ter na manga que os bandidos talvez não estejam preparados para enfrentar. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Genealogia genética. Esse é um termo que você está ouvindo muito no caso de Nancy Guthrie hoje. E quando ouvi esse termo, pensei nesse caso. Eu não sei como responder ou entrar nesse assunto. Não quero me incriminar com perguntas. Vocês são profissionais, eu não sou, eu não sei. Eu realmente acho que preciso de um advogado, preciso usar o telefone e preciso ligar para alguém e preciso de representação legal antes de responder qualquer outra coisa. Tudo bem, sem problemas, não vamos te fazer mais perguntas. Não tem lágrimas saindo do seu rosto. Estou muito seco agora. Você está seca. Estou muito seco. Estou desidratado. Meus olhos estão vermelhos de cansaço, pois estou apenas exausto. Não sei o que está acontecendo. Você quer que eu beba água para chorar como água? Não estou aqui. Morro por você. Não quero que você chore, só não quero morrer. O que você está tentando dizer? Só estou dizendo que isso parece um pouco forçado. Você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Não. Meu Deus. Agora, esse é o interrogatório de um caso de Maryland, sem relação com Nancy Guthrie, mas foi um caso de assassinato resolvido com uma tecnologia que investigadores podem usar agora na busca por Nancy Guthrie. E nós vamos analisar esse caso, como tudo aconteceu em apenas um momento, assim como o caso de Nancy Guthrie e o que sabemos hoje. O resultado tão aguardado do teste de DNA chegou. E não parece ser a prova definitiva que muitos esperavam. Luvas foram achadas a cerca de 3 quilômetros da casa de Nancy Guthrie à beira da estrada. Essas não correspondiam a ninguém no CODIS, Banco de Dados Nacional do FBI. DNA foi encontrado na casa de Nancy Guthrie. Não sabemos em que objeto ou de quem é o DNA, mas essa amostra também não teve correspondência no CODIS. Sabemos que esse DNA veio da casa, não é de Nancy nem da família dela. Vale notar que o Banco CODIS só possui perfis de pessoas condenadas ou presas, ou seja, uma pequena parte da população. O xerife afirma que os investigadores usarão a nova tecnologia de genealogia genética, o que pode ser crucial neste caso. Antes de abordarmos esse assunto, vamos comentar algo interessante que o xerife do condado de Pima disse em sua última rodada de entrevistas com a mídia. O xerife Chris Nenus acredita que a pessoa vista nos degraus da frente da casa de Guthrie, no vídeo de vigilância, tinha um alvo em mente. Ele também disse que esse indivíduo dificultou o trabalho dos investigadores dele, mas afirma que eles não vão desistir agora. O xerife continuou dizendo que agora eles estão investigando se as peças de roupa, incluindo aquela máscara que você vê o suspeito usando, foram compradas no Walmart. Agora, a jaqueta que lembra um item do Walmart, mas não é exclusiva de lá. Mas eu acho que a máscara pode ser realmente importante nesse caso, porque basta pensar no clima de Tucson. Quantas pessoas estão comprando máscaras como a que vemos no vídeo de vigilância? Agora sabemos que as autoridades colaboram com o Walmart para identificar quem pode ter comprado os itens usados pelo suspeito. Essa mochila é uma grande pista, pois só é vendida no Walmart, não em outras lojas. As roupas podem ter sido compradas no Walmart. O xerife informou à imprensa quando a mochila foi adquirida, comentando de forma informal, pode ter sido há 20 ou 60 dias, enquanto analisam os registros do Walmart agora. O xerife acrescentou, em uma entrevista à NBC News, que o suspeito pode também estar usando um anel no vídeo, nos degraus da frente da casa. E aí tem o coldre de arma na cintura dele, que é diferente. Parece algo que você compra no Walmart ou em outras lojas. Falando em outras lojas, o FBI
tem ido a lojas de armas na região de Tucson, segundo relatos, com uma lista de dezenas de pessoas e fotos, perguntando se elas estiveram nas lojas no último ano. Segundo a Fox News, um dono de loja de armas disse que agentes perguntaram se alguém da lista se parecia com a pessoa do vídeo de vigilância. E, novamente, o período é do último ano. Essa pessoa disse à Fox News, o dono da loja de armas, que muitos tinham pelos faciais, como no vídeo de vigilância. Agora não está claro quem está na lista, por que estão lá. E o que motivou esse período do último ano parece uma rede ampla, enquanto os investigadores tentam resolver o caso. Então, agora, quero falar sobre testes de genealogia genética, que é uma parte importante da conversa de hoje. No caso de Nancy Guthrie, você tem esse DNA da casa de Nancy Guthrie. Não sabemos de quem é o DNA, não sabemos se é DNA conectado à pessoa que você vê na varanda da frente. Mas sabemos que não havia correspondência no CODIS, aquele banco de dados do FBI que só contém os perfis de DNA de pessoas que foram condenadas por crimes ou presas. Então agora é uma parte muito pequena da população. O xerife afirma que as autoridades usarão outras técnicas, como testes de genealogia genética, uma tecnologia relativamente nova. E não é tão simples ou rápido quanto pode parecer, mas há muitos casos em que foi um grande sucesso. Na verdade, falamos sobre um caso neste programa não faz muito tempo, que você talvez se lembre, que usou essa técnica para resolver um caso arquivado que ficou sem solução por 24 anos. Eu não sei como responder isso, como entrar nesse assunto, não quero me incriminar com perguntas, vocês são profissionais, eu não sou, eu não sei. Eu realmente acho que preciso de um advogado, preciso usar o telefone e preciso ligar para alguém, e preciso de representação legal antes de responder qualquer outra coisa. Tudo bem, sem problemas, não vamos te fazer mais perguntas. Seu rosto não tem lágrimas. Estou muito seco agora. Você está seca. Estou muito seco, desidratado. Você provavelmente pode ver. Meus olhos estão vermelhos porque estou apenas cansado e exausto. Eu não sei o que está acontecendo. Você quer que eu beba água para conseguir chorar? Não quero que chore, só não quero morrer. O que você está tentando dizer? Só estou tentando dizer que isso parece um pouco forçado. Você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Não. Meu Deus. Então, este é um vídeo de interrogatório do ano passado, envolvendo um homem chamado Eugênio Glegor. Ele se declarou culpado em 2025 pelo assassinato de Leslie Prior. Em 2001, Leslie Prior era a mãe da namorada dele. Ela foi encontrada morta, espancada em casa, em Chevy Chase, Maryland, perto de Washington, D.C. Esse caso ficou sem solução por quase um quarto de século, até que testes de DNA por genealogia genética surgiram. E foi assim que tudo aconteceu. Foi encontrado o DNA masculino debaixo das unhas de Leslie Prior. Isso mostrou que ela lutou por sua vida. Os investigadores, porém, não conseguiram identificar de quem era o DNA por anos, até que esses avanços surgiram, onde as autoridades podem pegar uma amostra de DNA esse perfil e, então, compará-lo com bancos de dados genéticos disponíveis publicamente. Considere serviços como 23andMe ou Ancestry.com, onde você envia uma amostra de DNA para descobrir sua ancestralidade e localizar parentes. Mas quando se trata de resolver casos, isso se tornou uma ferramenta muito valiosa e pode ser no caso de Nancy Guthrie, agora no caso de Maryland. A polícia comparou a amostra deles e, ao montar uma árvore genealógica, encontraram a correspondência mais próxima com um homem chamado Glegor. Mas ele morava na Romênia. Era um primo distante da pessoa que se tornou suspeita neste caso. Enquanto a polícia de Maryland revisava o caso, encontrou o nome Glegor, citado por um vizinho. Os investigadores deveriam ter examinado isso desde 2001, mas por algum motivo, a polícia não fez isso. Eles acharam que tinham uma ótima pista agora. Com esse teste de genealogia genética de DNA que eles fizeram, eles identificaram Eugene Glegor e então colocaram ele sob vigilância. Eles o seguiram até um aeroporto. E sem que ele soubesse,
pegaram uma garrafa de água que ele jogou fora. E eles pegaram o DNA dessa garrafa de água e testaram. Esse DNA era compatível com a amostra coletada de Leslie Prior, 24 anos antes. Eugene Glegor foi então detido. E essa é a parte do vídeo do interrogatório em que os detetives explicam para Eugene como o processo funciona e por que dizem que ele foi ligado a esse assassinato. Então, da cena do crime, nós temos o DNA da pessoa que estava lá quando Leslie morreu. Então, tem sangue da Leslie por toda parte, obviamente. Mas também há outro perfil de DNA que foi encontrado na cena do crime. E nós colocamos isso no CODES, nosso banco de dados do Sistema Nacional de Índice de DNA CODES, e nunca teve nenhum resultado. Então, quem quer que estivesse lá, quem quer que tenha deixado o DNA na cena, nunca foi preso. E é por isso que estávamos fazendo todas essas coletas de DNA para eliminação, para descobrir, sabe, ok, bem, essa pessoa não poderia ter feito isso porque comparamos o DNA dela com o da cena. Então percebemos que eles nunca falaram com você, nunca fizeram nada e queríamos saber mais sobre você. E se havia algum tipo de situação em que você poderia ter estado na casa naquele momento? Eu estou um pouco confuso. Então, para saber mais e falar comigo, por que não simplesmente me ligar e pedir para eu vir e conversar comigo? Ao invés disso, mandar oficiais virem me prender e me trazerem aqui, eu só estou confuso sobre por que isso aconteceu. Eugene Glegor confessou ter matado Leslie Prior em 2001 e cumpre pena de 22 anos de prisão. E nesse caso, foi um dos interrogatórios mais impressionantes que você verá. Você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Não. Meu Deus, você é tão cheio de conversa, você só está atrás disso. Isto é a polícia. Faz sentido, sabe? Está nos seus olhos. É culpado até que se prove inocente. Eu entendo bem. Quero dizer, seu DNA estava na cena do crime. É por isso, agora. Nesse caso da investigação da Nancy Guthrie, os detetives provavelmente vão pegar as evidências de DNA que encontraram na casa dela. E então, você compara com árvores genealógicas e bancos de dados. E espera que isso possa construir alguma coisa. Isso vai te levar a identificar quem é a pessoa, quem deixou o DNA dentro da casa da Nancy Guthrie. No caso de 2001, em Maryland, os investigadores levaram cerca de 1 ano e meio para concluir essa investigação. Então, nem sempre é um processo fácil atualmente. Outro caso em que a genealogia genética teve sucesso foi no caso de assassinato, envolvendo Bryan Kohberger. Claro, o homem que matou 4 estudantes da Universidade de Idaho dentro da casa deles. Kohberger deixou aquela bainha de faca em uma cama e havia DNA nela, e os investigadores conseguiram ligar aquela bainha a Bryan Kohberger através de uma conexão familiar. O xerife afirmou que empresas de alta tecnologia, incluindo Meta e Apple, estão ajudando na investigação. Ele também afirma que estão em contato com o fabricante do marca-passo, da Nancy, para tentar rastrear seu destino. Sabemos que ele se desconectou do iPhone dela nas primeiras horas da manhã do dia 1º de fevereiro, que esse é o último momento no cronograma em que ela teve algum tipo de contato. De acordo com as autoridades, a polícia também está usando o que é popularmente conhecido como farejador de sinal. É uma tecnologia que pode ser acoplada a um drone ou a um helicóptero e pode tentar captar sinais no solo. Pode ser um celular ou um marca-passo. A tecnologia é acoplada a um drone ou helicóptero e então eles voam bem baixo e bem devagar sobre uma área específica. Fomos informados que não é algo para escanear uma cidade inteira, sendo uma tecnologia relativamente nova. A polícia continua aparecendo na casa de Nancy Guthrie. Ainda não está claro o que eles estão procurando neste momento. O xerife afirma que devemos esperar mais operações como a do último fim de semana. Após uma operação da SWAT, com invasão e abordagem dramática perto da casa de Nancy Guthrie, pelo menos uma pessoa foi detida e já liberada. Até agora, não houve prisões e também não está claro quais evidências eles podem ter levado com o mandado de busca aprovado federalmente. No entanto, daquela casa, o xerife diz que eles continuam analisando o que foi levado do local. O xerife também diz que os investigadores continuam seguindo milhares de pistas e ele não classificaria o caso de Nancy Guthrie como um caso arquivado. Ele quer que o público
continue enviando dicas sobre qualquer coisa que acharem que possa ajudar. Neste caso, o FBI está oferecendo uma recompensa de $100 mil por informações que levem ao paradeiro de Nancy Guthrie ou da pessoa ou pessoas que a levaram. Junte-se a nós agora para falar mais sobre esse caso. Como ex-agente especial do FBI, aposentado e ex-promotor Lance Lizing, obrigado, senhor, por dedicar seu tempo para estar conosco. A genealogia genética é um dos grandes destaques do dia e pode ser usada pelas autoridades. Após as luvas e essa amostra que eles possuem, seja lá o que for, da casa de Nancy Guthrie. Sem correspondência no CODES. Quão confiante você está de que a genealogia genética pode realmente ajudar a resolver esse caso? Tenho muita confiança na genealogia genética forense. Já usei várias vezes em casos, pois comandava a força-tarefa de crimes violentos. Aqui no Arizona, nós resolvemos vários casos de homicídios em série, estupradores em série e casos de estupro com a genealogia genética forense. Então, o que isso significa é o seguinte: você tem um DNA desconhecido em uma cena de crime. Geralmente é algo muito ligado à cena do crime. Essas luvas estão sendo encontradas a quilômetros da casa. A genealogia genética forense pode ajudar a identificar o DNA, mas não está diretamente ligada à casa. Geralmente é usada quando o suspeito deixa DNA na cena do crime. É por isso que, em casos de agressão sexual, você vê isso sendo usado com bastante frequência. Então você pega aquele DNA desconhecido, coloca ele no CODES, esperando conseguir uma correspondência. Apenas cerca de 4% a 6% da população está no CODES, então isso não é muito provável. Embora às vezes você consiga uma correspondência, esse é o jeito mais fácil, mas quando não consegue, então você pega esse DNA e envia para empresas do setor privado que fazem buscas de DNA para históricos familiares. Milhares de pessoas enviam voluntariamente seu DNA para esse sistema a fim de serem conectadas com outros membros da família, sem conhecerem ou construírem uma árvore genealógica. Então você envia o DNA do indivíduo desconhecido para esse sistema e você espera conseguir uma correspondência. Normalmente você não consegue uma correspondência com o próprio indivíduo, mas sim com um membro da família. Pode ser a mãe ou o pai, pode ser um primo de 2º grau, 3º grau, até mesmo de 4º grau, pode ser um parente distante, mas isso te dá uma lista de suspeitos. Você cria uma árvore genealógica a partir do parente conhecido, e em algum lugar dessa árvore está o dono do DNA que agora está ligado à cena. É como tirar um suspeito do nada. Quando funciona, é incrível, realmente funciona com o DNA certo no lugar certo. Por isso, acredito que se tiverem isso, pode dar certo. Sim, é fascinante ver alguns desses casos. Eu sei que as pessoas falaram sobre Bryan Kohberger e como isso foi usado para identificá-lo em Idaho. Quero dizer, é só, sabe, uma tecnologia fascinante em relação ao tempo que pode levar. Se eles começassem agora, seja lá o que for, a amostra é a evidência com DNA que não pertence a Nancy Guthrie, da casa dela. Eles perguntam: vamos usar genealogia genética. Qual o primeiro passo e quanto tempo demora? Em um caso de grande repercussão, quanto tempo leva para obter resultados? Sim, é enviá-las para várias empresas privadas diferentes que fazem isso basicamente como um cliente comum. É assim que eles estão enviando. Nada especial, não é preciso mandado, pois todo o DNA nesses sistemas foi fornecido voluntariamente. Depende de quão próximo você está do suspeito, o que afeta a rapidez. Assim, é possível construir a árvore genealógica e resolver o caso. Se for um primo de 4º grau, você vai ter muito trabalho pela frente. E esse suspeito, essa lista, a árvore genealógica, pode ter dezenas e dezenas de pessoas. Mas aí você faz os passos básicos da investigação para reduzir essa lista. Quem mora nas áreas certas, quem tem a descrição física que bate, sabe? Provavelmente você pode excluir muitas das mulheres dali, porque pelo menos o indivíduo visto na foto da câmera de segurança provavelmente não era mulher. Então você consegue reduzir isso bem rápido. Em termos de tempo, eu normalmente diria algumas semanas, levaria em um dos nossos casos. Talvez para encontrar uma solução aqui, você tem muito mais investigadores, muito mais recursos sendo direcionados para esse caso do que teria em um caso típico. Então é mais rápido do que isso. Uma semana, potencialmente. Sim, é uma tecnologia incrível quando pensamos no que pode fazer. Vamos ver como isso se desenrola. Eles não disseram especificamente, pelo menos até onde eu sei, tipo, o que aquele DNA sabe, o que eles encontraram na casa que eles consideraram ser. O DNA onde eles conseguiram dizer esse DNA não é de Nancy Guthrie ou de alguém da família dela. Sem especular, mas com base no que sabemos, quais as possíveis explicações para isso?
Qualquer pessoa naquela casa, em qualquer período razoável, poderia ter deixado o DNA. Pode ser um trabalhador, funcionário da manutenção, jardineiro que usou o banheiro ou só tocou na maçaneta. Há tanta coisa que não sabemos sobre o que aconteceu dentro das paredes daquela cena do crime. Estamos vendo muita coisa claramente do lado de fora das paredes e vemos as imagens das câmeras de segurança que foram registradas do lado de fora da casa. Não sabemos o que os investigadores têm de dentro. Imagino que eles tenham alguma evidência que está levando, pelo menos, a uma teoria sobre o motivo e uma direção para onde estão indo. Não sabemos onde o DNA foi encontrado, que tipo era, se era apenas DNA de contato de várias pessoas ou algo mais específico deixado para trás. Isso, eles estão quase certos que era do suspeito, mas não temos certeza. Isso pode levá-los a vários becos sem saída. Se você segue apenas um DNA de maçanetas, pode haver algum DNA ali antigo, talvez de um trabalhador ou visitante que passou pela casa. Esses seriam becos sem saída, pois você busca algo ligado àquela noite. Suponha que existam imagens de vigilância desse dia. Você vê um suspeito tocando em certas coisas ou indo para certas áreas. O DNA desses toques implicaria diretamente o suspeito. E quanto às luvas, você percebe algo sobre essas luvas, já que acharam que eram muito específicas? Eu sei que a declaração do FBI em Phoenix foi que elas parecem coincidir. E eu não tinha certeza se isso significava, porque eram esse tipo alternativo de látex, que tantas pessoas têm só pra, limpar a casa. Se era isso que queriam dizer, ou se há algo mais. Mas o fato de ter chegado ao ponto de decidirem enviar isso para o CODIS e de falarem sobre isso publicamente, mesmo sem ter dado nenhum resultado no CODIS. Existe algo sobre as luvas que talvez não esteja completamente no passado, ao analisarmos esse caso daqui para frente. Então eu não tenho certeza se o comentário público do FBI sobre isso foi de que elas eram uma correspondência ou definitivamente não eram. Enviar isso para o CODIS foi porque eles têm tanta certeza de que é do suspeito. Acho que enviar para o CODIS é um processo normal. Eles fariam isso com qualquer coisa que conseguissem, então creio que é só uma investigação de rotina, porque o FBI anunciou que é uma correspondência. Dizer que é uma correspondência é bem definitivo, em vez de afirmar que apenas se assemelha. Gostaria de saber o que mais sabem lá, pois nós não sabemos. As luvas na câmera de vigilância, claro, eram do tipo nitrílica, aquelas luvas pretas que várias profissões usam, mas havia uma certa espessura nessas luvas. Se você se lembra, parecia que poderia haver camadas por baixo, talvez outra luva por baixo, ou era um tipo de luva nitrílica que tem uma camada isolante ou uma camada química por baixo. Se foi isso que eles encontraram e tem essa espessura, isso é um pouco mais raro, e na verdade é muito mais raro do que as luvas nitrílicas comuns. Espero que seja algo assim. Isso leva os investigadores a pensar. Essa é a luva da cena, mas não temos certeza. Como alguém que já recebeu muitos comunicados do FBI, sei que eles sempre escolhem as palavras com muito cuidado. Eles não têm um estagiário que só escreve qualquer coisa para me responder pedidos da imprensa, o xerife disse, e ele tem feito essas entrevistas individuais com diferentes veículos de mídia. Mas ele disse que acredita, e chamou isso de intuição, que isso foi direcionado. Sei que no início da semana houve uma reportagem de uma emissora local em Phoenix dizendo isso. A teoria de trabalho é que isso foi um assalto e depois se tornou um sequestro que parece ter sido contido um pouco pelas autoridades. E sabendo que há muito que não sabemos, como você está se sentindo? Só olhando para esse caso de... Foi um assalto? Algo direcionado? Ou o que mais pode ter ocorrido aqui? Acho que você deveria rever a definição de direcionado. O que isso quer dizer? Acredito que foi algo direcionado. Talvez tenham escolhido essa pessoa porque algum trabalhador já esteve lá antes. E eles contaram para um amigo: Ei, estou trabalhando em uma casa. Tem uma senhora de 85 anos lá, ela tem muito dinheiro, não está lá com frequência. Algo assim. E aí ele vai direto para essa casa. Esse alvo foi direcionado para Nancy e sua casa devido às informações obtidas. Eu realmente acho que isso provavelmente foi direcionado de alguma forma agora. Se foi direcionado porque Nancy é mãe da Savannah, ou se foi direcionado porque ela é apenas uma vítima fácil que aparentemente tem dinheiro, vamos ver. Eu realmente acho que a alta probabilidade é que esse indivíduo tinha um motivo ao entrar naquela casa para cometer um crime. Agora, isso pode ter sido um assalto, pode ter sido uma agressão, podem ter sido vários motivos diferentes, e Nancy pode ter sido alvo. Para qualquer um desses casos,
é provável que algo tenha dado errado dentro daquela casa. Nancy se machucou. Isso é evidenciado pelo sangue que está saindo pela porta. E então essa pessoa entra em pânico e aí tenta esconder o que fez, tenta esconder as evidências. E isso incluiria a Nancy, potencialmente, se ela tivesse sido mortalmente ferida durante isso. Então essa é meio que a teoria. Foi algo direcionado? Sim, foi direcionado, mas talvez não com o propósito de sequestro. Eu duvido muito que isso seja um sequestro ainda, e duvido desde o começo, principalmente porque isso não segue o padrão típico de um sequestro se fosse motivado por dinheiro. O primeiro pedido de dinheiro só veio dias depois. Nenhum sequestrador ficaria com uma vítima frágil assim por vários dias, cuidando dela, só para conseguir dinheiro. No final, geralmente é isso, é pressão, é imediato, é uma exigência por dinheiro. Eles não querem ficar com essa vítima de jeito nenhum, então parece improvável que seja por um motivo financeiro. Fico pensando, sabe? Uma mulher de 84 anos, com problemas de saúde e precisando de remédio. Volto nisso. E é como, sabe, nem todo criminoso tem compaixão, né? Criminosos, geralmente, não são muito inteligentes, mas se fossem sequestrar alguém, você seria a última opção, mesmo que ela tivesse todo o dinheiro do mundo para isso. Sim. Não. Sua primeira comunicação é com a família. Porque é igual aos golpistas também, eles se aproveitam da urgência e do caos daquela ligação inicial, assim como os golpistas fariam, com base nas suas contas bancárias sendo esvaziadas. Enquanto falamos, você não pode desligar o telefone comigo, você tem que fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa com sequestradores é, não envolva a polícia. Eu preciso que você se comunique, eu preciso que você envie esse dinheiro. Agora mesmo nós estamos com ela aqui, você pode até colocá-la na linha ou dizer algo, sabe, que só ela saberia. Esse caos e urgência por dinheiro geralmente faz com que o dinheiro seja entregue e então eles somem. Eles não querem nada a ver com cuidar de uma vítima, muito menos de uma vítima saudável de 20 anos comparado a uma vítima frágil de 85 anos. Então não segue nenhum desses motivos e aí a ideologia é outro motivo. Poderia ser um sequestro ideológico, mas isso também não faz sentido aqui. Não houve nenhuma declaração ideológica, nenhuma causa pela qual eles estejam lutando. Cartas para agências de mídia fariam sentido no caso se houvesse uma declaração mostrando uma causa. Também não vimos isso. Então isso recai sobre outros motivos e diferentes. Crime é um, saúde mental ou delírio é outro, e uma disputa doméstica, uma disputa familiar, que não parece ser o caso aqui, é outro. E o xerife também falou sobre isso. Acho que ele estava rebatendo a ideia de que Nancy estaria no México ou de que o suspeito foi para o México. E eu já passei por New Gales antes, e você dirige por lá. É muito fácil passar dirigindo. Eles não fazem perguntas, nem checam documentos. É como se fosse um lugar acolhedor. Na volta, há muito mais perguntas. No Arizona, com que frequência os suspeitos conseguem escapar com sucesso? Cruzando para Nogales e depois dirigindo pelo México? Onde, sabe, se esse fosse o caso, onde essa pessoa vê o vídeo e pensa, podem estar atrás de mim. Então, cruza a fronteira. Qual a chance disso acontecer? Acho improvável, pois não há indício de sequestro transfronteiriço aqui. A forma como o indivíduo se aproximou nos vídeos de vigilância não parece estar relacionada a nenhum tipo de crime organizado no México. Não é algo profissional nesse sentido. Quero dizer, existem várias teorias que você pode ter sobre aquele vídeo de vigilância. Ouvi alguns dizendo que aquele indivíduo não foi a primeira pessoa a chegar na casa. Eles só foram chamados para ajudar na limpeza depois. Existem várias teorias, mas nada indica que seja um sequestro transfronteiriço. Por qual motivo? Quero dizer, para qual finalidade? Não parece ser por ganho financeiro, não parece ser por um motivo ideológico. Então, eu sei que o xerife mencionou algo sobre vingança, e vingança é, quero dizer, é um motivo. Eu meio que acho que isso entra naquele tipo de delírio, categoria de motivo. Não precisa ser uma queixa racional. O suspeito pode ter só uma queixa percebida, algo que ele acredita, mesmo que mais ninguém acredite. Talvez esse sujeito sofresse de transtorno mental e delirasse que Nancy ou quem morava nessa casa era responsável por algo ruim que lhe aconteceu. Quando se trata de saúde mental e delírio, não se pode aplicar racionalidade, então essa possibilidade sempre existe. Acho que os investigadores devem considerar tudo isso. E, sabe, nesse caso,
E eu ouvi de muita gente dizendo que, quando você assiste ao vídeo de vigilância, não parece que essa pessoa seja o criminoso mais sofisticado do mundo. Mas também já se passaram 17, 18 dias 400 agentes do FBI estão trabalhando nisso. O presidente está envolvido e já prometeu todo o seu apoio. A Apple e a Meta agora estão oferecendo sua ajuda. Temos o rastreador de sinal que está voando por aí, e eu sei que isso é uma tecnologia nova, sabe? Parece que toda a força possível da lei está sendo colocada nesse caso. Mesmo com essa pessoa parecendo tão amadora nas câmeras, continua solta e seguimos sem saber onde está a Nancy. Nem é uma pergunta retórica. Como ainda não prenderam esse cara? Mas se você observar o início da investigação e alguns passos do processo, onde alguém consegue escapar e dificultar tanto para as autoridades? Ah, sim, é um velho ditado. Até um esquilo cego encontra uma noz. Às vezes, quero dizer, é isso. Já persegui criminosos que pareciam muito inteligentes, mas ao pegá-los vi que só tiveram sorte. Por um período de tempo, esse indivíduo que você vê na câmera de vigilância não é como se ele tivesse feito isso por impulso. Ele definitivamente pensou bem antes. Eles pensaram na aparência, em como disfarçá-la e evitar DNA ou evidências forenses na cena. Realmente consideraram alguns pontos. Não entendi a lógica do processo de decisão na entrada, como pegar o arbusto para tentar esconder a identidade. Pegaram a câmera de campainha, o que não foi inteligente, além de outros itens, e ficaram surpresos com a própria câmera. As imagens de vigilância deixam isso claro. Então essas decisões mostram uma falta de planejamento em certa área e talvez decisões irracionais. Mas eles tomaram algumas medidas para esconder quem são, e isso está ajudando a confundir a situação. Isso mesmo. Existem tantas opções e não opções, mas oportunidades para um suspeito ter sorte de não deixar DNA e os investigadores simplesmente perderem isso. Você mencionou erros no começo e eu realmente acho que houve alguns. Olhando para trás, é fácil questionar isso, mas acho que até o xerife já veio a público e disse: não teria liberado aquela cena tão rápido, concordo, não havia pressa, aquilo deveria ter sido mantido. Isso teria proporcionado um avanço no caso? Provavelmente não, mas não sabemos sem conhecer os fatos, simplesmente não sabemos. Por fim, não sei se você tem amigos ou colegas no Arizona envolvidos nesse caso. Mas como está o moral nesse momento? Tipo, dos agentes do FBI, sabe? Conforme esse caso continua e há tanta atenção pública, quase uma frustração pública, de que nada acontece. Tenho certeza de que eles também estão frustrados. Mas o que você ouviu das pessoas que conhece no Arizona sobre esse caso? Acho que eles estavam realmente esperançosos quando as imagens de vigilância foram divulgadas. Aquilo seria um momento decisivo e levaria rapidamente a uma prisão. Acho que vimos algumas detenções e mandados de busca desde então, e acho que todos estavam muito esperançosos em relação a isso. Mas em um caso em que você tem uma vítima desaparecida que está em perigo, você precisa agir rapidamente. Em investigações, geralmente você detém, entrevista pessoas e cumpre mandados de busca mais cedo do que em casos sem perigo iminente. Então você corre o risco de dar com os burros na água de vez em quando, ou de deter uma pessoa que acaba não tendo envolvimento algum. Acho que as esperanças deles estavam altas. Agora você está entrando em uma fase de luta, onde o processo avança devagar. Você recebe milhares e milhares de pistas como agente de campo, vai recebendo uma dica atrás da outra, e depois de investigar 100, 200 pistas que eram relevantes ou não levaram a lugar nenhum, aí entra a natureza humana, você fica tipo, mais uma, sabe? Tipo você... É difícil manter esse ritmo. Líderes do FBI e do gabinete do xerife devem manter esse ritmo. Espero que os investigadores estejam colaborando bem. Quando surge alguma dissensão e o cansaço de uma investigação como essa, tudo pode desmoronar rápido. Não vejo isso aqui. Quero dizer, acho que eles estão trabalhando bem juntos, mas acho que está sendo cansativo neste momento. Sim, você só pensa em estar lá fora todo dia, esperando aquele momento que pode desvendar o caso. Muita gente trabalha nisso e continua se esforçando, o que é bom. E todos ainda esperam um final feliz. Lance Leising, ex-agente do FBI e ex-promotor, obrigado por estar no Law and Crime, foi ótimo. Obrigado por me receber. Se souber algo sobre Nancy Guthrie, contate o xerife do condado de Pima pelo 520-351-4900 e você também
pode entrar em contato com o FBI pelo número 1800 Call FBI ou acessar tipfbi.gov. Isso é tudo para o programa On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.